Olá, alunos do Colégio Batista Fluminense. Hoje nós vamos ver alguns conceitos dentro da antropologia muito importantes, no estudo de vocês da sociologia. O primeiro é o etnocentrismo, que é o conceito da antropologia definido como a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou a sua cultura o centro de tudo. Então, portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades. O termo, antropocentrismo, é formado pela junção de duas palavras de origem grega, etnos, que significa nação, tribo ou pessoas que vivem juntas, e centrismo, que indica centro, Então seria a sua nação, a sua tribo, no centro de tudo. Um indivíduo, então, etnocêntrico, ele considera as normas e valores de sua própria cultura melhores do que as das outras culturas. Isso pode representar um problema, Porque frequentemente dá origem a preconceitos e ideias infundadas. Uma visão etnocêntrica demonstra, muitas vezes, desconhecimento dos diferentes hábitos culturais, levando ao desrespeito, à depreciação e intolerância por quem é diferente. Em seus casos mais extremos, o etnocentrismo origina atitudes preconceituosas, racistas e xenófobas. Aí a gente não pode confundir etnocentrismo com xenofobia, que xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras, tá? Ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido, Então, a xenofobia ela é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito, assim como os mexicanos e os latinos em geral, nos Estados Unidos. Voltando aqui ao etnocentrismo, este fenômeno universal pode atingir proporções drásticas quando culturas tecnicamente mais frágeis entram em contato com culturas mais dominantes e avançadas. Isso aí na questão tecnológica, Um dos mais marcantes exemplos, de etnocentrismo da história, que vocês vão ver em vários vídeos, a maioria dos vídeos que vocês forem buscar no YouTube sobre esse assunto fala sobre o nazismo, que o nazismo era a ideologia alemã pregada por Adolf Hitler, que defendia a superioridade da raça ariana. Aí, gente, a gente entra em um dilema, porque tem muitos sociólogos que dizem que não existe raça de seres humanos. O próprio humano já é uma raça, Existe a raça humana. Então, não existe a raça ariana, a raça branca, a raça negra, só o grupo de pagode, que tem raça negra. Mas não existe essa questão de diferença de raça entre os humanos, Então, muitos dizem que só existe uma, que é a raça humana. E segundo essa ideologia, a ideologia do nazismo, os povos germânicos, eles eram, para eles, uma raça pura e superior. E todas as outras raças eram inferiores. Com base nessa ideia, os alemães exterminaram milhares de judeus e outras etnias, o que ficou conhecido como Holocausto. Então, a palavra Holocausto, ela caracteriza essa questão, desse preconceito étnico.
e Hitler ganhou o apoio da população, atribuindo aos judeus a culpa da situação precária em que a Alemanha se encontrava no final da Primeira Guerra Mundial. Para sair desse mesmismo, né, de falar só do nazismo, outro exemplo de etnocentrismo foi a colonização europeia nas Américas, que ao chegarem em território americano, os europeus eles se depararam com povos de hábitos e culturas completamente diferentes. E os europeus eles julgaram-se superiores aos povos originários e impuseram os seus costumes, tradições e religião. No Brasil, né, por exemplo, os indígenas eles foram obrigados a seguir a religião cristã e eram catequizados pelos jesuítas. E a crença de que eram culturalmente superiores aos indígenas e negros escravizados justificou violências e dominação. E esses reflexos, né, são presentes na sociedade brasileira até os dias de hoje, né? Contrapondo ao etnocentrismo, nós temos um outro conceito da antropologia que é o relativismo. Então, o relativismo cultural é uma corrente de pensamento ou doutrina que tem como objeto entender as diferenças culturais e estudar o porquê das diferenças entre culturas distintas. Então, enquanto o etnocentrismo tem uma vertente de confronto, né, o relativismo aborda as diferenças de uma forma mais apaziguadora. É importante destacar que o relativismo cultural é uma ideologia que defende que os valores, né, os princípios morais, o certo e o errado, o bem e o mal, são convenções sociais intrínsecas a cada cultura, né? Então, cada cultura vai lidar com esses conceitos de forma diferente. Um ato considerado errado em uma cultura não significa, então, que o seja também quando praticado por povos de diferente cultura. Um bom exemplo desse relativismo cultural é o trabalho realizado por dois repórteres brasileiros, a Glória Maria e o Zeca Camargo, que a gente já, né, os vê muito viajando para outros países, né, mostrando outras culturas, e pelo menos eu não me recordo de eles criticando essas culturas. E eles se jogam, né, na reportagem, eles interagem muito bem, né, com as outras culturas. Eles dançam, eles comem de tudo, experimentam tudo e eles não falam, nossa, quando eles vão experimentar alguma coisa diferente, né, que eles não gostam, eles não falam, nossa, é horrível, não comam. Eles falam geralmente, é forte, é picante, mas nunca menosprezando aquela cultura. E o objetivo deles é mostrar a diversidade cultural, que é o último conceito que nós vamos ver hoje. Então, a diversidade cultural são os hábitos, aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modo de organização familiar, a política, entre outras características, né, próprias de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural. Então, os indivíduos ou de uma sociedade, uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. A diversidade significa
pluralidade, desculpa, variedade e diferenciação, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade. Atualmente, né, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Então, nós temos aqui no Brasil, por exemplo, em São Paulo, o bairro da Liberdade, né, que é composto por muitos orientais, principalmente japoneses. Algumas pessoas consideram a globalização, um conceito que vocês veem em geografia, um perigo para a preservação da diversidade cultural, porque acreditam na perda de costumes tradicionais e típicos de cada sociedade, dando lugar a características globais e impessoais. Então, é como se a globalização estivesse descaracterizando, né, a cultura de um povo.